Convidamos para moderar a palestra Previdência Complementar, Obrigatoriedade e Alternativa de Adesão a Entidades Fechadas, o senhor Ronaldo Salvani, diretor-presidente do Santa Fé Prev e coordenador de eventos da APPREM. Bom dia. Alô, bom dia a todos. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre Previdência Complementar. Estamos com o Dr. Carlos Henrique Flori, presidente da Previcom, e também com o Dr. Paulo Vale, que é o subsecretário de Previdência Complementar do Ministério da Economia. Então, vamos iniciar aí a nossa apresentação. E depois, os participantes que estão online, por favor, quiserem fazer perguntas, é só ir no chat da APPREM e fazer as suas perguntas lá, para que no final nós possamos aí abrir alguns minutos de discussão com os nossos palestrantes. Boa tarde a todos. Boa tarde não, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Queria agradecer a APPREM pelo convite. Infelizmente, não pude participar presencialmente pela pandemia, né? Todos estamos com restrições de viagem, mas é um prazer para a gente aqui na Secretaria de Previdência ter essa oportunidade de conversar com vocês e discutir a nossa agenda do setor. Eu vou fazer uma apresentação. Então eu vou fazer uma apresentação, ela está um pouquinho longa, mas eu vou tentar só dar uma passada geral. A gente fez um pouco longa, que a gente acha que um conteúdo bastante rico, que pode ajudar bastante os participantes que estão assistindo. Depois fica para consulta. Eu vou dividir a apresentação em duas etapas. Primeiro, a questão da alteração legal com a emenda constitucional 103, e, em segundo lugar, mencionar o nosso guia de orientação para os entes para a instituição do RPC. Então, podemos continuar? Bem, então, começando, o regime de previdência complementar na Constituição vem sendo alterado ao longo dos últimos anos, e aqui a gente dividiu em 3 fases, né? A gente tem a primeira etapa, que é de 98 a 2003, com a emenda constitucional 20 e a emenda constitucional 41, aonde começa o estabelecimento dos marcos legais do regime de previdência complementar do setor público. Uma segunda fase, que é entre 2007 e 2019, é a implantação de fato dos regimes de previdência complementar na União, em alguns estados, no caso de São Paulo, e nessa criação, a definição que deveriam ser entidades fechadas de natureza pública, e que até então era facultativo. Com a emenda constitucional 103, a última reforma da Previdência, que foi no ano passado, 2019, a Previdência Complementar passa a ser obrigatória, a implementação do regime de Previdência Complementar para os entes que utilizam o RPPS como regime passa a ser obrigatória e além disso, até então, a gestão das entidades que poderiam prestar esse serviço eram apenas entidades fechadas de natureza pública e, a partir de 2019, poderão ser, cai, né, a exclusividade de natureza pública, podendo ser qualquer entidade fechada. Além disso, abre para as entidades abertas de previdência complementar. Aqui é importante ressaltar que na emenda constitucional 103 prevê que as abertas deverão ter uma regulamentação posterior. Então, hoje, qualquer entidade fechada pode prestar esse serviço de instituir um regime de previdência complementar para os entes, mas as abertas ainda dependem de uma regulamentação que deverá ser feita ao longo do próximo ano. Bem, aqui só reforçando o que eu acabei de falar, quais são as alterações da última reforma, é no artigo 14, até então a União, os estados e municípios poderiam instituir o regime de previdência complementar, mas a partir de 2019, a emenda constitucional 103, o artigo 40 passa a ser obrigatório. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão por lei de iniciativa do Poder Executivo o regime de previdência complementar. E no artigo 15, o regime de previdência complementar, que até então
era por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, foi alterado e poderá ser efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência ou entidade aberta de previdência complementar. Então, só resumindo essa primeira etapa, o que alterou? Né? O regime de previdência complementar para a RPPS, antes da 103 era facultativo, passou a ser obrigatório. O prazo para a criação, que antes não tinha, passou a ser 2 anos após a promulgação da reforma da Previdência, que vai ser em novembro de 2021. Né? Ela foi promulgada em novembro de 2019. E quem poderia administrar eram entidades fechadas de natureza pública, e agora entidade fechada e entidade aberta, e, de novo, só fazendo a ressalva, a entidade aberta ainda depende de uma regulamentação adicional. A obrigatoriedade do regime de previdência complementar são apenas para os novos servidores, mas cada ente poderá tomar decisão sobre migração dos servidores antigos para o regime de previdência complementar. Quem é obrigatório implementar o RPC? Aqui a diferença, todos os RPPS deverão instituir o regime de previdência. A única diferença é que os servidores acima do teto, até o final do prazo, novembro de 2021, além da lei de instituição do RPC, deverão já ter o convênio de adesão assinado. Agora, para aqueles entes que não têm servidores acima do teto, mesmo assim deverão aprovar a lei com a instituição do RPC, mas como não tem servidor acima do teto, não necessariamente tem que fazer o convênio de adesão. Podemos seguir? Aqui dando só uma visão geral, como está o processo da instituição dos RPCs. Hoje, né, aqui é um mapa do Brasil com estados e municípios, a gente já tem em funcionamento 21 entes, sendo 13 estados, uma capital e 7 municípios, e temos alguns em andamento. Então, hoje, a gente tem 21 entes já com regime de previdência complementar em funcionamento, mas considerando os que estão em andamento, a gente tem 28 entes em processo. Dos 5.595 entes federativos, 251 possuem RPPS e deverão implementar o RPC, né, o regime de previdência complementar, até novembro, conforme eu falei anteriormente. Numa projeção simplificada, numa projeção simplificada, a gente estima que 621 mil servidores entrarão no RPC nos próximos anos e um fluxo contributivo de cerca de 6,8 bilhões. Podemos seguir? Bem, falando de previdência complementar em grandes números, só para dar uma visão geral do sistema, nós temos 16,5 milhões de participantes assistidos. Aqui a gente está incluindo as entidades abertas e fechadas. Em ativos totais, a gente tem 1,92 trilhões, também ser quase 1 trilhão para cada, para entidades abertas e entidades fechadas, que representa 26% do PIB, o que mostra a importância desse setor para a economia brasileira, por 1.095 planos e 3.319 instituidores. Podemos seguir? No estado de São Paulo, nós temos cerca de 645 municípios, mas que tem RPPS, a gente está falando de, incluindo os estados, a gente está falando de 220, né? 219 municípios, mais o estado, 220 entes. Desses 220, 51 não tem nenhum servidor com salário superior ao teto e 169 tem com servidores acima do teto. Aqui tem a abertura, 84 tem 1 a 10 servidores, 49 entes têm de 11 a 100 servidores, 28 entes, municípios, têm no mínimo 101 e no máximo 1.000 servidores, e 8 entes com servidores acima de 1.000 servidores. Então, dos 220 entes, a gente estima que 76% deverão instituir o regime de previdência complementar. Bem, passando aqui agora para o guia, né? Conforme eu falei no início, durante a reforma da Previdência, a gente já sabia desse artigo, não tinha uma grande chance de ser aprovado, e já começamos a trabalhar no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é composto por representantes do governo
e da sociedade civil, começamos a trabalhar num guia de orientação para os entes. A nossa preocupação é que o prazo é um prazo relativamente apertado, né? A gente tinha 2 anos para implementar esse regime. Nesses 2 anos, a gente sabia que o fato de ter uma eleição no meio do processo acaba atrasando um pouco esse processo decisório. Então, no âmbito do CNPC, a nossa preocupação foi de fazer um guia de orientação a várias mãos. Aqui a gente tem participação não só dos integrantes do CNPC, do setor público, do setor privado, como também das entidades fechadas de previdência complementar, e fizemos um guia bastante detalhado de orientação. Esse guia, o propósito dele é um instrumento vivo, e toda evolução a gente vem aperfeiçoando, e o nosso objetivo é deixar todo o setor público diretamente envolvido com isso, principalmente aqui a Secretaria de Previdência e a Previc, disponíveis para os entes para ajudar nesse processo de instituição. Então, eu vou passar aqui pelos principais assuntos, principais temas desse guia de orientação, que está disponível no nosso site, na internet. Bem, então, na internet vocês acessam esse guia e, conforme eu falei anteriormente, o nosso objetivo é que esse guia realmente gere debate, gere questionamento. Nosso objetivo é auxiliar nesse processo. Pode seguir. Bem, os destaques do guia, né? O guia tem várias seções. Primeiro, um panorama geral do regime de previdência complementar, explicando como é que é, o passo a passo dos procedimentos de implementação, apresentação do modelo de projeto de lei com recomendações ao PL por tema. A gente faz uma minuta de projeto de lei para facilitar para os entes esse processo. É uma mera proposta, mas é para ajudar nesse processo. Parâmetros de escolha de entidade e a lista de entidades multipatrocinadas e roteiro de licenciamento com a Previc. A gente vai ver no final que várias entidades fechadas, né, as abertas ainda dependem de regulamentação, mas já se candidataram a prover esse serviço. Dando uma visão geral, primeiro as vantagens da previdência complementar, né? Qual é a vantagem do ponto de vista do ente? Aqui a gente selecionou 5 vantagens. A primeira é desvincular o valor das remunerações dos servidores em atividade dos proventos de aposentadorias no RPPS. B, estabelecer o teto do INSS para o RPPS, o que diminui as despesas futuras do RPPS. C, reduzir os riscos futuros associados ao modelo exclusivamente de repartição, que é um tema discutido no mundo inteiro, né? A sustentabilidade do sistema de repartição por diversos motivos, entre eles a longevidade e a redução de taxa de natalidade. D, impacto positivo nas contas públicas no médio e longo prazo. E possibilitar o aumento de recursos para outras áreas, como educação e saúde. Podemos avançar? Aqui, as vantagens do ponto de vista do servidor. Possibilitar a manutenção do nível de renda da ativa quando da sua aposentadoria, diversificação das fontes de pagamentos dos benefícios. Então, você tem a fonte do RPPS mais a do regime de previdência complementar na sua aposentadoria, equidade das contribuições dos participantes e patrocinadora, são vertidos para uma conta individual. D, o potencial de rentabilidade, como esses ativos vão ser investidos por profissionais no mercado financeiro, tem uma possibilidade de um rendimento superior ao até então do RPPS. Possibilitar e acompanhar e controlar o saldo e a rentabilidade da sua conta. Você tem uma conta individual que você pode acompanhar a evolução dela para e passo. E F, a possibilidade de cobertura para os riscos de morte, invalidez e sobrevivência. Podemos seguir? De que forma o ente pode aderir ao RPC? Ele tem 3 formas, né? Primeiro, ele pode aderir a um plano já existente, que é o que a gente recomenda principalmente para os menores. Com a evolução, com o aumento dos participantes, você pode estudar a criação de um plano de entidade já existente. E, dependendo do porte do ente, pode pensar na criação de uma entidade própria. Eu vou detalhar isso mais nos próximos slides. Por favor, pode seguir. Então, assim, os critérios para a criação, né? No caso de uma criação de entidade, que aí é muito maior,
a legislação da Previc, ela recomenda só acima de 10 mil participantes para criar uma entidade. Para a criação de um plano, você tem que ter um estudo de viabilidade e aqui o ideal é ter acima de 1.000 servidores. E por isso, no guia, a gente orienta a adesão a um plano já existente. Além disso, queria mencionar que, no âmbito do grupo de trabalho do CNPC, várias medidas foram tomadas, principalmente pela Previc, com o objetivo de acelerar e facilitar esse processo. E um deles foi a utilização um regulamento proposto pela Previc, que, se for aderido a esse regulamento, possibilita um trâmite bem mais rápido de aprovação do plano de cada ente. Então, a Previc está preparada para, assim que entrar com o pedido, ela dá uma celeridade nesse processo, principalmente se seguir um padrão já pré-definido. Podemos seguir? Então, aqui, estou repetindo um pouco aqui minha última fala, mas aqui é para ficar clara a ilustração, que a gente entende, para os entes, uma evolução natural. A gente entende que, primeiro, você tem que aderir a um plano já existente. Dependendo do seu porte, você pode estudar a criação de um plano específico para o seu ente, e dependendo do seu porte, né, acima de 10 mil, você pode partir para uma criação de uma entidade. Podemos seguir? Quanto ao processo seletivo, o guia recomenda que seja feito um processo seletivo para a escolha da entidade de previdência, com ampla divulgação e transparência, bem como que a escolha seja motivada por critérios objetivos. Nesse ponto específico, a gente recomenda a consulta à Procuradoria de cada ente e aos Tribunais de Contas para ver o processo de escolha, de seleção da entidade, porque cada ente pode ter uma definição específica. Nós entendemos que pode ser um processo simplificado, desde que seja respeitada a divulgação, a ampla divulgação e transparência do processo, mas a gente recomenda a certificação disso para as procuradorias e tribunais de contas. As principais recomendações do guia são os parâmetros na escolha da entidade. Aqui eu não vou detalhar muito, que o guia está bem detalhado, mas o guia sugere parâmetros mínimos para a escolha da entidade em relação à experiência da entidade, características do plano oferecido e a operação, o serviço oferecido pela entidade. Podemos seguir? O passo a passo para a implementação do RPC. O que a gente recomenda é, de início, criar um grupo de trabalho no âmbito do ente para levantar o perfil da massa de servidores e benefícios a serem oferecidos, escolher a forma de instituição do regime de previdência complementar e elaborar a minuta do projeto de lei. Pode usar o modelo oferecido pelo guia, mas nesse grupo de trabalho poderia já sair com a minuta de projeto de lei. Esse projeto de lei tem que ser encaminhado para o Legislativo, para discussão, aprovação e promulgação, e após a aprovação de lei, passa para o processo de seleção da entidade de previdência complementar, onde vai elaborar o processo seletivo, celebrar o convênio de adesão e a publicação da aprovação do convênio de adesão pela Previc, no caso das entidades fechadas, que são as autorizadas nesse momento. Aqui a gente quer mostrar um cronograma e aqui chamar a atenção da nossa preocupação, né? Como o processo todo tem que ocorrer num prazo de 2 anos, e a gente já está praticamente terminando o primeiro ano, aqui a gente alerta o prazo estimado para implementar o regime de previdência complementar. E a gente estima aqui em cerca de 1 ano esse processo, devido às várias fases. A gente tem a criação do grupo de trabalho e propor o projeto de lei para o Legislativo, tem que aprovar e promulgar o projeto de lei, tem que fazer o processo seletivo, aí a aprovação do convênio de adesão, plano de comunicação com os participantes e a efetiva instituição do plano de previdência complementar. Então, aqui uma estimativa é que em torno de 1 ano é o que gasta, considerando que a gente já está em outubro, esse processo, quanto antes começar, melhor. E aqui a gente chama a atenção que do estado de São Paulo, 200 municípios ainda não implementaram, né? Então, realmente é recomendável que entre com prioridade aqui, pelo menos
se a eleição é um impedimento, assim que termina a eleição, passa a ser encarado como uma das prioridades do próximo ano, do primeiro ano de governo. Aqui tem as principais recomendações do guia. Eu vou seguir, porque é mais detalhado. Bem, aí ainda no guia, conforme eu mencionei anteriormente, a gente tem um modelo de projeto de lei que o ente pode utilizá-lo para agilizar seu processo. Ele também apresenta recomendações no processo de elaboração do projeto de lei, e o PL contempla a terminologia dos segmentos de entidades abertas e fechadas. O objetivo disso é que o ente não seja necessário, quando for regulamentada a participação das abertas, se no futuro o ente quiser contratar uma entidade aberta, não seja necessário aprovar uma nova lei complementar, estabelecendo as regras para a entidade aberta. Então, esse projeto de lei ele já está adaptado para entidades fechadas e entidades abertas. Pode seguir, por favor? Não, pode seguir. Esse é o projeto de lei que eu falei. Próximo. Bem, aqui eu também tinha mencionado que ao longo da discussão, né, esse guia foi feito a diversas mãos, inclusive com a participação da ABRAP e de diversas entidades fechadas que têm bastante experiência nesse processo com os entes. Então, a gente tem cerca de 40 entidades multipatrocinadas que se candidataram para oferecer esse serviço. Então, no guia, e aí conforme eu comentei, esse é um guia vivo, se tiver novos candidatos, a gente inclui essas entidades no guia, que estão capacitados para fazer essa orientação e oferecer o serviço. Então, aqui são as entidades fechadas que se candidataram a prestar o serviço. Podemos avançar? Outro ponto que eu queria mencionar, já estamos aqui terminando a minha apresentação, a gente divulgou no início desse mês um questionário para os entes, né, para os gestores de RPPS, inicialmente, a preencher para nos fornecer informações desse procedimento, como está o andamento da instituição dos regimes de previdência complementar, para a Secretaria de Previdência poder ajudar nesse processo. Então, o ideal é que o seu procedimento seja mensal pelos RPPS, né, de modo a permitir que tal acompanhamento seja tempestivo por parte da Secretaria de Previdência. O formulário possui 20 perguntas que estão relacionadas à criação do regime de previdência complementar, adequação das alíquotas e rol de benefícios e da unidade gestora única, bem como as alterações relacionadas aos planos de benefícios da RPPS. A gente espera com isso que a Secretaria de Previdência possa direcionar a orientação aos RPPS no cumprimento dos prazos e adequações. E aí a participação, a gente solicita aqui a participação de todos, porque a gente tem certeza que isso vai ser muito bom para facilitar esse trabalho com os entes. Aqui a Secretaria de Previdência quer ser o facilitador desse processo. Então, aqui a gente tem um link, né, a esse formulário para o conhecimento de todos e, mais uma vez, solicitamos a participação de todos e nos botamos à disposição aqui aqui a gente colocou até o telefone para esclarecimento de qualquer dúvida. Avançando, próximo slide. Aqui é um lembrete, os documentos disponibilizados pela Secretaria de Previdência. A gente tem o guia no site, aqui tem o endereço no nosso site, do guia da Previdência, e também a coletânea de normas de Previdência Complementar que a gente disponibiliza no nosso site. Além disso, a gente também tem acesso no nosso site a um curso EAD, né, um curso à distância sobre Previdência Complementar, e colocamos aqui o site de duas fontes de informação importante, que é da Previc e da ABRAP. E, mais uma vez, muito obrigado, e queria mais uma vez, reforçar que a Secretaria de Previdência está à disposição de todos os entes para ajudar nesse processo. É um processo, um prazo relativamente apertado, mas a gente tem certeza que com guia e com essa troca de informações entre os entes e a Secretaria de Previdência sendo facilitador
se for o caso de acionar os demais órgãos do governo, principalmente a Previc, a gente pode ser o facilitador desse processo. Obrigado. Passo a palavra para o Floyd. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar participando desse evento, dividindo esse painel com o Paulo Vale, um grande amigo lá do Ministério. Queria saudar aqui o Ronaldo, que está moderando o evento, e principalmente saudar o nosso comitê gestor do Plano Multi, gerido pela Previcom, na figura do Daniel, que além de presidente do comitê gestor, presidente da FEPREM, não do comitê gestor, mas de Birigui, o Eduardo, que é de Guarulhos, que é o presidente do comitê gestor, e o Alexandre Donizete, de Santa Fé, que compõe o comitê gestor do Plano Multipatrocinado do Estado de São Paulo. Nome esse que, eventualmente, a gente vai ampliar para Plano Multipatrocinado para quem quiser, do Brasil em todo, e eu vou explicar o porquê. Para começar o nosso debate aqui, eu gostaria de provocar, nada como um case para a gente aquecer um pouco as turbinas, foi uma notícia que eu recebi hoje de manhã para adoçar meu café da manhã, enviada pelo amigo Howen, da Curitiba Prev, que ele levanta muito cedo e lê o Investidor Institucional muito cedo. Eu não sei se consegui mudar na apresentação, mandei um slide a mais. Podia mudar? Não entrou. Então eu vou ler aqui. Saiu no Investidor Institucional que a Equatorial Seguradora e Previdência é a vencedora da licitação promovida pela Prefeitura de Goiânia para a implantação do regime de previdência complementar na esfera do poder municipal. Além de planos de complementação de aposentadorias, a seguradora, com sede na capital goiana, oferecerá empréstimos consignados aos servidores municipais na ativa e aos aposentados e pensionistas do Goiânia Prev, o RPPS local. Eu quis trazer isso como um exemplo que eu acho que vai permear toda, pelo menos a minha apresentação, e em certo sentido também a do Paulo, porque nós vamos estar à frente, eu acho que os participantes dessa reunião vão ser assediados o tempo todo por entidades que querem fazer a gestão da previdência complementar. Nós procuramos, na legislação lá de Goiânia, mas não encontramos, sequer se Goiânia criou a previdência complementar. Não sei dizer, não sei responder. Assim que nós descobrimos, a gente passa para os coordenadores do evento para informarem, mas acho que vamos supor que nem criaram a previdência complementar, mas já tem um gestor, que é uma seguradora, e ainda não está autorizado a fazer isso, porque a lei que autoriza as abertas a fazer não está aprovada. Então, serve como um alerta a todos os participantes que esse tipo de assédio vocês vão ter muito, de todo tipo de empresa, ou seguradora, ou banco, porque, na realidade, vocês são um público muito atrativo, principalmente pelo patrimônio que vão ter agora e no futuro, né? E pelos outros negócios paralelos que podem gerar para os bancos ou seguradoras, como é o caso aqui do empréstimo consignado. Mas eu vou para a minha primeiro slide, eu vou ser um pouco repetitivo ao que o Paulo falou, mas eu quero destacar só alguns pontos
além do que ele mostrou. Então, a emenda constitucional 103 do ano passado avançou muito. Volta um slide, por favor. No artigo 40, como já foi destacado, ele mudou o verbo, não é mais poderão instituir, mas agora em positivo, que instituirão o regime de previdência complementar, né, por iniciativa do Poder Executivo. E no polêmico, e agora não mais, porque afinal é a realidade, parágrafo 15, que é o regime de previdência complementar, que trata o parágrafo 14, oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou entidade aberta de previdência complementar. Então, veja, foi esta grande alteração que afetou muito as observações, a administração dos planos de previdência, que antes era exclusiva das fechadas de natureza pública. Então, não só saiu da Constituição a natureza pública, como também abriu para as abertas. O detalhe que eu queria chamar aqui a atenção de todos é que ele se refere a este mandamento de somente na modalidade de contribuição definida. Então, as abertas serão bem-vindas, ninguém tem medo de concorrência, nós temos confiança no que fazemos e que podemos fazer, mas os produtos têm que ser iguais, as condições têm que ser iguais, tanto tributárias, vantagens tributárias, como o produto oferecido. Não pode uma aberta ou uma seguradora, por exemplo, como a gente acabou de ver, eu não sei que plano ele ofereceu lá para Goiânia, oferecer, por exemplo, um PGBR. É mandamento constitucional e somente na modalidade de contribuição definida. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar muito. Já no próximo slide, nós falamos aí, pode mudar, por favor, o artigo 202, que foi remetido pela emenda constitucional, ele no parágrafo 6º, ele diz que a lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar, instituídas pelos patrocinadores, de que trata o parágrafo 4º, e disciplinará inserção de participantes nos colegiados em instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Então, por exemplo, no caso da Previcom, nós temos instâncias de decisão, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e comitês gestores, onde os participantes têm participação. No caso do comitê gestor, por enquanto, como é muito embrionário, ainda não existe um volume suficiente, também podemos no futuro ampliar, porque o número que nós criamos de 3 é só para manter o custo um pouco mais barato. Mas a cidade de São Paulo, por exemplo, fez questão de que o plano da cidade de São Paulo tenha 8 participantes no comitê gestor, sendo paritário, inclusive dos sindicalistas. É possível? Sim. Só que dentro do nosso custo pré-fixado, só tem 3. Os outros 5, a própria ente tem que fazer um aporte a mais para cobrir esse custo. Mas nós temos, sim, condição de adotar essa paridade de representação nos colegiados. Eu quero crer que as abertas também tenham que ter algo parecido com isso, porque, afinal, vão tomar decisão
de interesse dos participantes. Então, o artigo 33 diz claramente que até que seja disciplinada, no fundo, a atuação das entidades abertas, somente entidades fechadas estão autorizadas a administrar planos. Então, aquela notícia que eu dei no começo, meio que para mostrar uma coisa maluca que está acontecendo, já bate de cara com isso aqui. Eles não têm autorização ainda, o projeto de lei que trata do assunto ainda está em elaboração, e, portanto, nenhum banco, nenhuma seguradora, ou seja, as abertas ainda não podem atuar. No momento, é só para as entidades fechadas. No próximo slide, nós falamos de um tema que o Paulo já abordou, e eu queria chamar a atenção um pouco mais, o artigo, parágrafo 6º, que fala do prazo para instituir a Previdência Complementar. É 2 anos. Eu destaquei em cima quando é que foi aprovada, 12 de novembro do ano passado, ou seja, poucos dias atrás já passou 1 ano. Como nós estamos em período eleitoral, principalmente nos municípios, eu não acredito que nos municípios seja feito grande coisa ainda até o final do ano. E talvez no começo do ano, até os novos prefeitos tomarem posse, formarem suas equipes, etc., vai passar algum tempo e isso começa a ser tratado com alguma prioridade. Então, vai sobrar muito tempo, muito pouco tempo para que os municípios façam as suas, instituam as suas previdências complementares. Então, veja, tem que apressar. A vantagem que tem entidades como a Previcon, tem outras também que também são fechadas e podem ser multipatrocinadas, é que nós já temos um kit de produtos, de planos, de benefício, enfim, de todo o arcabouço necessário para criar essa previdência, aprovado pela Previc. Se não inventar nada, se seguir aquele modelo, sai rapidinho, porque a Previc só vai olhar se não mudou nada. Se não mudou nada, está basicamente pré-aprovado. Então, nós teremos, como temos aprovado de outros entes federativos, de Estado, às vezes 2, 3 meses já está aprovado o plano. No próximo slide, eu também vou usar o que o Paulo usou, que é o Guia da Previdência Complementar, para repetir o que estamos falando aqui, o que pode ser feito no âmbito da Previdência Complementar já agora. Então, no próximo slide, a recomendação do Ministério é que quem for fazer previdência complementar, quem for começar esse processo de criar poupança previdenciária, deveria iniciar seu processo por meio de um plano multipatrocinado. Por quê? Porque é muito caro, muito difícil, exige uma certa expertise para fazer essa gestão da previdência complementar. Parece fácil, mas o diabo mora nos detalhes, né? Então, é muito difícil criar por si próprio, além de muito caro. O Estado de São Paulo, isso em dinheiro não corrigido, lá nos anos 2012, 13, por aí, quando nós começamos a montar a estrutura, nós tínhamos um aporte por parte do Estado para cobrir esses custos. E o Estado gastou mais de 40 milhões para dar a estrutura que a Previcon tem hoje, depois crescemos mais, mas custa bem caro. Então, faz todo sentido entrar num plano multipatrocinado e depois, com o tempo, se atingir um volume, um tamanho tal que possa viver sozinho, certamente isso acontecerá.
Quem não está entrando em plano multipatrocinado, aí é uma questão só de não querer estar dividindo a gestão com outros, são os estados. Os estados todos querem um plano único, não querem um plano multipatrocinado. Mesmo a cidade de São Paulo, que poderia, em tese, entrar no multipatrocinado, vamos lembrar que a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, é maior que, acho que a maioria dos estados. Então, ela fez um plano próprio. O slide seguinte, que é esse, o processo de contratação, e aqui vem uma certa polêmica que nós vamos ter, porque o processo de contratação é uma relação de convênio entre o ente federativo patrocinador e a entidade gestora do plano. Por exemplo, até no seu nascedouro, no começo da Previcom, a Previcom foi criada, criou um plano, aprovou um plano na Previc e o Estado de São Paulo que aderiu a esse plano. Então, o processo de criação é esse mesmo. Primeiro se cria o plano pela entidade, no caso, se for a Previcom, e aí o ente federativo adere. Quando é um multipatrocinado, que já está pronto, ele já está dado, é só pedir a aprovação da Previc para que aquela cidade possa aderir, assinar o convênio de adesão com esse plano multipatrocinado. Então, essa formalização se dá por um convênio de adesão e, segundo consta até no guia da Previdência Complementar do Ministério, não parece estar, palavras aqui ditas, sujeita à lei das licitações, a 8666. Até porque existem pareceres, o nosso primeiro estado que aderiu a nós teve parecer, está me falhando a memória agora se foi do Tribunal de Contas ou da PGF de Rondônia, que disse que um convênio de adesão entre dois entes federativos não precisa de licitação. E todos os demais seguiram essas normas. Depois eu mostro quantos estados nós já temos. Por favor, vamos seguir para o próximo. Então, em vez de fazer uma licitação pela 8666, vocês vão fazer, aqueles que pretendam aderir, fazer um processo seletivo. Aí sim, processo seletivo, quando as entidades abertas também estiverem, elas podem participar, mas no momento só as entidades fechadas. Mas nós vamos ter que mostrar que nós temos condições e que a gente cumpre as exigências de qualificação técnica e econômica para fazer essa gestão. E vocês podem fazer toda a documentação necessária para as fiscalizações de tribunais de contas, tudo. A gente monta todo o processo, ajuda vocês a montar tudo isso de forma a estar bem qualificado para esse plano. O Paulo, nessa altura, ele citou que esse processo de criação, esse processo seletivo, dura em média 1 ano. Eu concordo com ele, se a gente partir do zero, vamos dizer, o zero absoluto, ele demora 1 ano ou até mais. A Previcom, quando surgiu, lá em 2011, foi criado, saiu a lei. Começo de 2012, nós começamos a criar o plano de benefício. E só conseguimos a aprovação de tudo no começo de 2013. Demorou 1 ano redondo. Hoje em dia não precisa mais, porque nós temos tudo formatado, já pré-aprovado pela Previc, de forma que se aderir e não quiser mudar nada do que está lá, inclusive os dizeres da lei, ele está praticamente pré-aprovado e pode
sair em 2 ou 3 meses. Eu queria chamar a atenção, mais uma polêmica que nós teremos nos próximos tempos que enfrentar, é que a lei que criou a Previcom, a 14.653, ela criou uma entidade fechada de previdência complementar de natureza pública, que era o mandamento constitucional da época. Lá estava no parágrafo 15 do artigo 40, entidade fechada de previdência complementar de natureza pública. Então, na lei estadual não fez outra coisa do que copiar e colar. A questão que se coloca agora, e eu já consultei várias pessoas a respeito, não há muito consenso sobre isso, se ao sair da Constituição esta natureza pública, automaticamente uma observação como essa, numa lei estadual, também perde o valor. A maior parte das pessoas que eu ouvi diz que não. E aí nós temos uma legislação estadual que ela tem que ser refeita. Nós temos que aprovar uma outra lei estadual, mudando, inclusive, esse enfoque da natureza pública da entidade fechada de previdência complementar. Nós já estamos discutindo com o governo e não há muita receptividade a fazer uma nova lei sobre a previdência complementar do Estado de São Paulo. Por quê? Porque todos os entes, isso é da natureza do setor público, eles querem controlar o seu filhinho, né? O pai quer controlar o seu filhinho. E eles não veem por que tirar a natureza pública. É polêmico isso, eu sei que é polêmico. Temos uma lei federal em elaboração e tramitação. Se ela aprovar e caiu a natureza pública, temos que ver se uma lei federal pode mudar uma lei estadual por conta da autonomia federativa. O Estado pode manter a natureza pública apesar de uma lei federal, mesmo que complementar, dizer que isso não é mais uma obrigação da entidade. Temos aí uma polêmica a ser enfrentada, vamos ter muito trabalho, mas do ponto de vista, vamos dizer, o Paulo conhece muito bem a minha posição. Eu sou contra essa natureza pública. Eu acho que a entidade administra dinheiro privado e, portanto, ela tem que ser gerida como um banco gere suas contas correntes. Uma Caixa Econômica gere sua poupança. Enfim, é privado. Mas, se o Estado não quiser mudar, nós vamos ter uma polêmica bastante interessante de ser feita. Mas, vamos para o próximo slide. Na forma como está hoje, a gente está entendendo que os entes federativos e a entidade fechada não precisam de licitação, isso está até no manual do Ministério, e, mais ainda, pela autonomia federativa, se o ente não tirar a questão da natureza pública, ela vai ficar. E aí nós temos que nos debater, porque certamente isso será uma vantagem competitiva para nós, que eu também não acho muito correto, mas será, porque todos os estados e municípios, ao fazerem um convênio de adesão com a Previcom ou outras entidades que tenham a mesma natureza pública, não precisa licitar. Se fizer com qualquer ente da entidade aberta, vai ter que ter licitação. Licitação no sentido de um processo seletivo, não da 8666. É aquilo que nós já discutimos muito com a Previ, que todos os
nossos cases que nós já temos, a gente seguiu isso. Nós temos um protocolo de intenção. Esse protocolo de intenção, deixa eu me explicar, talvez nem o Paulo tenha visto isso, é que entre as conversas que a gente começa a ter com qualquer ente federativo, até haver a adesão, nós temos que ter o plano pronto para que depois o ente faça a adesão, o convênio de adesão. Então, tem todo um período, todo um trabalho, todo o estudo de plano, do regulamento do plano de benefício, estudo atuarial, etc., e nós não temos nada nos comprometendo. Então, a gente criou um protocolo de intenção que nada mais é do que um papel de boas intenções de parte a parte, não tem nada vinculante nisso, mas pelo menos justifica perante os órgãos fiscalizadores por que a gente gastou em viagem para Porto Velho, viagem para Cuiabá, viagem para o interior, enfim, todos os gastos que a gente tem até que no final das contas a gente assine o protocolo o convênio de adesão. Então, nós temos um modelo de lei de ente federativo, o que tem que ser aprovado, um regulamento de plano também padrão, e já acertamos com a Previ. Se todo mundo seguir esse modelo, praticamente está pré-aprovado. E nós precisamos, ao assinar o protocolo de intenção, a base de dados que vocês já têm, o seu atuário já fez, esse estudo do ano anterior, não importa, só para a gente estudar a viabilidade do seu plano, qual é o impacto que ele vai ter, quantas pessoas vão se aposentar e quantos novos é a expectativa de entrada. Um pouco de merchandising aqui, quanto que a Previcon já avançou. Nós temos nessas mais, eu não sei que cor é essa, abóbora escuro, são os planos que já temos na Previcon. Então, obviamente, São Paulo tem o estado de São Paulo, tem a capital de São Paulo nesse SP-Prev e tem o plano multi. E muitos municípios do estado de São Paulo, eu vou mostrar em seguida, já aderiram. Então, esse é um plano que eu ponho muita fé, eu tenho muito otimismo quanto a esse plano, porque no momento que essa obrigatoriedade ficar mais perto, nós vamos crescer muito nesse terreno e o futuro, daqui 20, 30 anos, certamente eu não estarei mais aí, mas será um dos maiores planos de previdência do Brasil. E depois temos já funcionando o primeiro, que foi Rondônia, e o segundo, que está funcionando já, Mato Grosso do Sul. Eu queria chamar a atenção de vocês para, não sei se aparece a minha setinha, mas que cada um deles tem o seu logo próprio, inclusive o Previcon Multi, porque nós damos uma entidade própria para cada ente federativo, eles não vão aparecer lá com o símbolo da Previcon São Paulo. Cada ente federativo que tem um plano único, ele tem uma identidade visual única. E o multipatrocinado, como temos muitas cidades, criamos um símbolo de multi para esses planos. Já temos protocolo de intenção assinado com Goiás, com Mato Grosso e com o Pará, avançado bastante com o Acre. Tínhamos contatos, depois eles arrefeceram, não sei o que aconteceu, também com o Roraima e o Amapá, mas cessou, não sei se vão continuar, mas enfim, vocês veem que nós estamos seguindo o caminho dos bandeirantes aí, avançando por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, até o Acre, foram lá os bandeirantes que foram para lá.
Doutor. O próximo slide, por favor. Alô. Doutor. Mostra aí o nosso multipatrocinado com todas as cidades que ou já aderiram ou estão em tratativas com a gente, né? Então, nós temos aí 7 que já estão dentro do plano, já estão contribuindo, já tem participantes e já tem um comitê gestor, como eu citei no início, e várias outras cidades que estão em processo de adesão, tem que aprovar suas leis, etc., mas já estão em conversas bastante avançadas conosco. Então, é um bom sinal isso. É só para dizer que nós vamos controlar os planos com o CNPJ por plano que nós vamos ter, e nós vamos criar uma identificação do CNPJ /1, /2, /3, para mostrar cada uma das entidades que compõem. E, finalmente, só para fechar, como somos fiscalizados? Acho que são 2 slides para frente. Então, nós somos bastante fiscalizados, vocês sabem muito bem disso, a Previc, que inclusive designou a Previcom como uma entidade sistemicamente importante. A gente não ganha nada mais por isso, mas, em contrapartida, a gente tem uma fiscalização permanente. Eles estão lá o tempo todo fiscalizando. E além do Conselho Fiscal, dos comitês gestores de planos, do Tribunal de Contas, da auditoria externa, do Comitê de Auditoria, todos estão nos fiscalizando praticamente diariamente. E eu termino aqui, os demais slides eu deixo com vocês podem distribuir depois, principalmente o último, vamos lá vocês vão ver que a maioria já conhecia o custo que a gente cobra por cada ente federativo em relação ao tamanho dele, para viabilizar, mesmo aqueles pequenos municípios, eles possam ter sim um plano. Então, um município de até 10 mil habitantes, ele vai pagar R$ 740 por mês. E o maior deles, acima de 1 milhão, no nosso caso aí temos Guarulhos, ele paga 178 mil, 14 mil por mês. É um custo bastante acessível a todos. Eu queria chamar a atenção, no primeiro ano foi 2019, em relação a 2019, o nosso custo já caiu 23%, e esta tabela 2021, em relação a 2020, diminuiu 7%. E os ganhos de escala que a Previcom tem, ela repassa ao preço dos nossos patrocinadores. Muito obrigado a todos e estou pronto para a pergunta. Olá, nós da PEPREM agradecemos ao Dr. Paulo Vale e ao Dr. Flori por esse painel de previdência complementar. Nós tivemos essa experiência no município de Santa Fé do Sul e Birigui, né? Fomos o primeiro e o segundo município a aderir a esse plano da Previcom. Tem algumas perguntas que foram feitas aqui, a gente vai passar para os palestrantes para eles responderem e depois a gente vai disponibilizar aí no nosso site, na PEPREM, tendo em vista o nosso horário aí que se inspirou. Mas muito obrigado aí, Dr. Paulo Vale, muito obrigado, Dr. Flori, pela participação aí no nosso 16º Congresso Estadual da PEPREM de forma online. Um bom dia a todos e daqui a pouco apresentaremos aí a próxima palestra.